Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão estudar a matéria de ciências e o conteúdo é o corpo humano. Falar do corpo humano é falarmos de várias coisas, então hoje praticamente a gente não vai dar conta desse conteúdo todo, mas a gente vai estudar algumas partes. Quais são essas partes? A organização do corpo humano, o aparelho locomotor, que dentro desse aparelho locomotor a gente vai estudar o sistema esquelético e o sistema muscular. Mas eu quero que vocês pensem agora, né? Vamos iniciar hoje a aula pensando. Bora passar um pouco aí, parar um pouquinho para pensar? Pensa aí, o corpo, o nosso corpo, o meu corpo, o corpo de vocês, é organizado em estrutura, certo? Bora pensar que ele é organizado em estrutura. Vocês já imaginaram o corpo de vocês que é organizado em estrutura? Essas estruturas que é organizado o corpo são estrutura complexa, certo? O corpo humano é organizado em estrutura básica e, ao mesmo tempo, é organizado em estrutura complexa. O que é essa estrutura básica? O que é essa estrutura complexa? Pensa um pouquinho aí. O corpo humano é organizado em estrutura básica e em estrutura complexa. Essa estrutura básica são, vamos dizer assim, é formado por célula. E dentro do nosso corpo é formado de trilhões de células. Células que muitas vezes a gente não consegue ver. De acordo com o nível de complexidade, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Então, de acordo com o nível de complexidade, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Veja a imagem a seguir. Vocês têm uma imagem aí, ó. Essa é a imagem, tem aí a célula, o tecido, órgão, tá vendo? O organismo. O que é célula? Vamos aí para o que é célula? Célula é a menor unidade que forma os seres vivos. Então, a célula é a menor unidade que forma os seres vivos. A menor unidade é chamada de célula. Eu quero que vocês aprendam. Então, a menor unidade que forma os seres vivos é chamado de célula. Depois tem células agrupadas com estruturas e funções semelhantes que formam um tecido. Então, essas células agrupadas, vamos dizer assim, tudo junto, com estrutura e funções semelhantes, eles vão formar o que? O tecido. Vamos pro próximo. Os tecidos formam órgão, como o estômago. Então, esse tecido, essa célula tudo junto, vai formar o tecido. O tecido forma o órgão como o estômago. Aí dá um exemplo, né? Como o estômago. Depois tem o conjunto de vários órgãos que trabalham junto em uma mesma função, forma o sistema, como o sistema digestório. Depois vocês têm o conjunto de todos os sistemas formam um organismo, ou seja, o corpo humano. Então, é um processo. Primeiro vem a célula, depois da célula vem o tecido, depois do tecido os órgãos, dos órgãos vai para o sistema, do sistema vai formar o organismo, que ou seja, é o próprio corpo humano. O organismo viva em equilíbrio, ou seja, para que o ser humano viva em equilíbrio, é preciso que todo esse sistema de tecido, célula, sistema, órgãos estejam todos, vamos dizer assim,
integrado e regulado. Porque se não tiver, o ser vivo, o ser humano, não vai conseguir viver bem, entendeu? Um exemplo assim prático, quando a gente está sentindo alguma dor, alguma coisinha assim, significa que o quê? Toda a nossa estrutura também não vai ficar bem, porque um depende do outro para vivermos. Então é preciso que todos esses órgãos esteja bem, seja integrado, esteja regular, para que todo o nosso sistema também, do nosso corpo, esteja bem. Vou perguntar a vocês, se eu fazer uma pergunta numa prova assim, meus queridos alunos, a organização do corpo humano, o corpo humano é organizado como? Aí vocês vão me dizer: célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo, certo? A organização do corpo está classificada em célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo. Locomotor. Então, o que é esse aparelho locomotor? A gente viu que a organização do corpo é estruturado com essas 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Com esses cinco grupos, vamos dizer assim, vamos denominar, vamos dar o nome de grupo, né? E o aparelho locomotor? O que é o aparelho locomotor? Serve para quê o aparelho locomotor? O aparelho locomotor é o aparelho responsável pelos movimentos e a sustentação do corpo. É o que vai dar, vou dar um exemplo, né? Para não estar movimentando aqui os braços. Então, esse aparelho locomotor que é responsável por movimentar e ao mesmo tempo de sustentar o corpo. Ele é formado por dois, vamos dizer assim, por dois sistemas. Então, o aparelho locomotor é o que vai movimentar o nosso corpo e ao mesmo tempo é o que vai dar sustento. E ele é organizado por dois sistemas. Esse sistema é esquelético e pelo sistema muscular. Então, ele é organizado, é formado por dois sistemas. Quais são esses sistemas? São sistema esquelético e sistema muscular. Mas, o que é o sistema esquelético e o que é o sistema muscular? Vamos ver aí. Sistema esquelético. Então, vocês têm aí na página 125 a imagem, né? Tem essa imagem, e essa imagem mostra, né, o crânio, articulações fixas, exemplos de articulação móvel. Então, os ossos são estruturas duras e resistentes e têm formatos e tamanhos bem variados. Então, vocês nunca vão encontrar uns ossos do mesmo tamanho, eles vão ter tamanhos e formatos bem diferentes.